Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais um dia, ao final de mais um ano, com mais uma oração da noite, Apocalipse 7 vezes 7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamento. Hoje eu quero tratar com os irmãos Apocalipse capítulo 19, versículo 6 até o versículo 10, e diz assim a palavra de Deus. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Meus queridos irmãos e irmãs, a despeito dos terrores das perseguições e das tribulações pelas quais o cristão verdadeiro terá que passar, e muitos já estão passando, ele já é feliz pelo fato de poder ler e ouvir a palavra de Deus e principalmente pelo privilégio de obedecê-la. Pela palavra, o crente verdadeiro se fortalece e fortalece a sua certeza de que a morte já foi vencida e que ao morrer ele alcançará o verdadeiro descanso garantido por Cristo Jesus. Portanto, como bom soldado de Cristo, o cristão verdadeiro permanece fiel, aposto, diligente, coberto com as vestes de salvação, envolto no manto de justiça, aguardando a volta do seu grande general e pronto para o combate. Quando esse dia chegar, o cristão verdadeiro não será envergonhado, pelo contrário, será honrado. Aquele a quem Jesus encontrar preparado naquele dia, no dia da sua grande volta, esse será grandemente abençoado. Hoje eu quero tratar com os irmãos e com as irmãs a respeito da quarta bem-aventurança do Apocalipse, e que está aí em Apocalipse capítulo 19, verso 9, diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O capítulo 19 é um dos gloriosos capítulos do livro do Apocalipse e faz parte da chamada terceira visão, a visão do deserto, ou seja, a visão do julgamento da grande meretriz, que começou lá no capítulo 17, versículo 1 e vai até o capítulo 21, versículo 8. Nesse trecho da chamada visão do deserto, nós temos aí a revelação da consumação do plano divino da redenção. Como nós já vimos, o livro do Apocalipse ele é composto por 7 ciclos que narram a história que compreende o período entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda. O livro repete a mesma história 7 vezes, numa progressão rica em detalhes que aponta para o fim que se dará com a volta de Jesus Cristo. O nosso capítulo 19, ele encerra o 6º desses 7 ciclos, ou seja, o ciclo que começou no capítulo 17 e termina aqui no capítulo 19, e que trata dos detalhes do julgamento de Deus contra os inimigos de Cristo e da sua igreja, da queda de Babilônia e também da alegria no céu pelas bodas do Cordeiro, a visão da última batalha com a vitória gloriosa de Jesus Cristo naquele grande dia. Também nós podemos ver claramente aqui, faltando agora apenas o último ciclo, que vai começar no capítulo 20 até o versículo 22. E nesse último ciclo, nós podemos ver 7 cenas finais que mostram o novo céu, a nova terra, a igreja reinando com Cristo para sempre.
No nosso capítulo 19, podemos ver Cristo triunfando sobre todos os seus inimigos em sua segunda vinda e a grande festa dos eleitos nos céus. Por isso, o capítulo 19, junto com o capítulo 20, constituem o clímax não somente do livro, mas também da totalidade da história da redenção. A primeira parte aqui do capítulo 19, os versículos de 1 a 10, trata dessa festa maravilhosa no céu. Primeiramente, a festa aqui celebrando o triunfo de Deus sobre a grande meretriz, versículos de 1 a 6. E depois, a celebração das bodas do Cordeiro, versículos de 7 até 10. O capítulo encerra ressaltando os detalhes da gloriosa vitória de Cristo na batalha final, versículos 11 até o 21. A primeira parte aqui do capítulo 19, na verdade, é o cumprimento daquela ordem que nós vimos lá no capítulo 18, versículo 20, quando diz assim: exultai sobre ela, ou seja, exultai sobre a Babilônia caída, julgada, debaixo dos julgamentos do Senhor. Ó céus, e vós, santos, apóstolos, profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. São, na realidade, essa primeira parte do capítulo 19, ela é composta de 3 cânticos. Na verdade, os últimos hinos no Apocalipse. E esses louvores que aparecem aqui, eles acontecem por 3 motivos. Primeiro, porque a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Segundo, porque os juízos de Deus, por mais rígidos que sejam, por mais severos que sejam, na realidade eles são verdadeiros e justos. E terceiro, porque Deus se acha sentado no trono, reinando poderosamente, portanto, Ele é o único digno de receber a adoração. De repente, o apóstolo João vê o começo de uma nova celebração no céu. O texto diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Versículo 7. No Novo Testamento, nós podemos ver Cristo sendo apresentado como noivo e a igreja como a sua noiva. Igualmente, lá no Velho Testamento, menciona uma relação semelhante entre Deus e o seu povo. Isso pode ser visto várias vezes no livro de Isaías, no livro de Jeremias, Oséias e tantos outros profetas. Jesus Cristo é o noivo, a noiva e os convidados, no caso aqui os bem-aventurados, são as mesmas pessoas. Trata aqui de uma duplicação da imagem, uma duplicação de imagem. Na realidade, a noiva é a igreja. Os convidados para as bodas são todos aqueles que fazem parte da igreja triunfante, da igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Os convidados e a noiva são a mesma coisa. Ao fim desta dispensação, o noivo, acompanhado dos seus anjos de glória, lá em Mateus capítulo 25, verso 31, diz isso: virá receber e buscar a sua noiva, a igreja. As bodas falam da consumação, do relacionamento de Cristo com a sua igreja, versículo 7. O casamento de Cristo com a sua igreja será um casamento perfeito, sem crise, sem divórcio. Mas nós temos aqui um detalhe muito interessante nesta quarta bem-aventurança. Ninguém terá acesso à festa de casamento por méritos próprios. Todos terão que receber um convite de Deus. Lucas, capítulo 14, verso 17. Não teremos penetra. Se não foi lavado no sangue de Jesus, se não foi convidado, resgatado por Jesus Cristo, não poderá participar desta festa. Por isto é que são bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo encontro. Que a graça do Senhor seja sobre você e a sua casa, em o nome de Jesus.